Boa noite. Estou aqui para poder falar sobre o pacotão anticrime e anticorrupção que o juiz Sérgio Moro lançou como espetáculo, como uma novidade para todo o Brasil e o mundo. Lembrando que o Moro é ministro do Bolsonaro. Lembrando que o Moro hoje é o chefe do Ministério da Justiça. E lembrando que o Moro tem muitas explicações a dar sobre a sua perseguição a Luiz Inácio Lula da Silva. E o calcanhar de Aquiles deles é a própria advogada Cata Preta, que está em Miami, que não é investigada. Escritórios, acordos, conluios. E o senhor Aécio Neves, que está aí livre, leve, solto, ninguém pega. Sua amizade lá com o Beto Richa no Paraná, sua família toda locada no governo do Beto Richa. Então ele soltou um pacotão de crime. Justiça no Brasil. Justiça no Brasil é difícil de falar, mas também ao mesmo tempo é fácil de falar. A justiça no Brasil ela sempre foi seletiva. Quer dizer, pega o Brasil colonial. O que era justiça no Brasil? Não tinha. Coronéis, monarquia. Vai investigar o quê? Não se investigava nada, só matava. Ou matava ou mandava matar e pronto, acabou. Vê o império continua a mesma coisa. Índice de violência alto. Mas a justiça ela gosta de um tipo de gente. O pobre, o favelado, o suburbano. Tá entendendo? A justiça gosta desse tipo de pessoas. Pessoas que infelizmente não têm dinheiro para um bom advogado. Pessoas que não têm como se defender de uma maneira correta. Por quê? Não é fácil você encarar um delegado, encarar um promotor, encarar um juiz quando ele já está com a faca na boca e querendo te ferrar. O cara treme. O cara não é preparado para aquilo. Isso aí você já reverte, você já vai pensar na educação. Um povo culto, uma pessoa culta, não interessa onde ela mora, ela vai chegar com hombridade, vai encarar e vai debater. Uma pessoa que é castanha não vai fazer isso. A pessoa vai baixar a cabeça, vai deixar com que as coisas aconteçam. E a justiça no Brasil, ela sempre foi preconceituosa, racista, persegue os pés descalços, sim. O maior número, o maior número de presos hoje no Brasil são de pobres, a maioria negros, brancos, pobres. Os ricos se safam, tem bons advogados, tá entendendo? Se for falar no caso da polícia, a polícia faz o serviço dela, passa para a polícia civil e que depois joga para o judiciário. Pobre, na verdade, se não contar com a ajuda de Deus, ele está ferrado. Até mesmo pelo despreparo dessa sequência e o despreparo e a falta de tecnologia, até mesmo para poder investigar as causas do crime. Então, o pacotão anticrime do Moro não tem nada de especial, mas já vem com um crime social nela, é embutido nas leis do Moro. Ele se posta como grande jurista, não é jurista nada. Que grande jurista? Vocês vão ver aqui que não é grande jurista. Foi criado em Curitiba, atrelado com Bolsonaro por debaixo do pano. Vira ministro, onde uma pessoa com caráter e bom senso iria unir ao Bolsonaro. Extrema-direita. Entendeu? Agora você vê vários ministros dele sendo investigados. O Moro quieto. A esposa dele no escopo. O Moro quieto. O filho dele no escopo com as milícias do Rio de Janeiro. O Moro quieto. A morte de Marielle sendo investigada que pode estar chegando ali perto do filho. O Moro quieto. Aí agora, do nada, num passo de mágica, aparece com um pacotão anticrime. Antes de eu começar a colocar alguns pontos aqui do pacotão anticrime,
eu vou falar de onde deve começar primeiro a justiça. Primeiro você prende juiz. Tipo, Gilmar Mendes era para estar preso. Fux era para estar preso. A justiça no Brasil, ela só andou contra o Lula. Ela foi rápida, célere. Assim que a gente quer a justiça. Uma justiça rápida, o julgamento rápido. A gente queria uma coisa assim. Mas com o Lula, eles queriam ferrar ele, como estão ferrando. Vamos ver o que vai dar em abril. Tá me entendendo? Então, a nossa justiça ela foi sempre seletiva, partidária, preconceituosa. Não adianta falar que não é, porque é. Pega o número de branco, pega o número de branco rico que está preso hoje com processo. São 500 e poucos mil ações na justiça. Se ela tivesse de mandar prender alguém na rua hoje, não teria lugar para colocar. Então, a justiça brasileira, ela já é caduca. Ela já nasceu caduca. E a justiça brasileira, ela tenta se reinventar. É tão fácil fazer justiça. Se segue a Constituição, prenda quem tiver de prender. Agora, rico aqui não vai preso. Não vem com essa. Tivemos um alento aí com o Lula e com a Dilma liberando a Polícia Federal, investimento pesado. E essa molecada que entrou para a Polícia Federal agora aí, não sei o que deu neles, né? Se deslumbraram, tapete vermelho, cego para algumas coisas e olhos de lince para as outras. São os interesses em Brasília. Você pega Temer, já saiu, tá aí tranquilo. Você pega Aécio Neves, você pega a irmã do Aécio, você pega a Anastasia, você vai pegando todo mundo aí. Vários políticos, ex-senadores, ex-ministros, estão tudo aí, ninguém vai preso. Ninguém, mas ninguém vai preso. O pacotão anticrime que o Moro, que ele divulgou ontem, tem lá uma coisa que se chama excludente de ilicitude. A gente pode colocar isso aqui como irmão do auto de resistência. Liberdade para matar. Liberdade para matar. Vai matar quem? Jovem, negro, branco, pobre, periférico. Agora você vai sentar, você vai falar que isso aqui é uma coisa lícita da nossa sociedade? Vamos ver aonde isso aqui vai ser implantado? Nós já temos um auto de resistência que os militares colocaram que não terminou até ontem. Ele vale até hoje. Vou ler uma partezinha aqui do excludente de ilicitude, mais conhecido como permissão para matar. Pobre. O juiz poderá reduzir a pena de um agente de segurança que provoca alguma morte durante a operação policial pela metade ou até deixar de aplicar punições. Preste atenção. Se o excesso decorrer de excusável, medo, surpresa ou violenta emoção. Que coisa linda. Se o policial é preparado, ele tem que ter uma psicologia distinta para poder trabalhar na rua. Como ele pode matar e alegar que ele estava excusável de medo, surpresa e violenta emoção? Então você está vendo com a sua família na rua, o camarada está lá, problema na família e tudo, ele pega um revólver, você passa voado, o cara manda 3, 4 tiros no seu carro. O que foi? Surpresa, pensei que era um bandido, matei. A mulher, o filho e a filha. Ah, para aí. O Moro sentou mesmo para poder fazer essa porcaria. Que na verdade eu já falei, é irmão do auto de resistência. Vamos continuar. Vamos continuar. Proteção para os policiais que matam. Civil, federal, rodoviário federal. Vamos ver aqui, ó. Pela lei atual, as circunstâncias são investigadas pela autoridade policial e pela justiça, antes que a legítima defesa seja declarada. O que a proposta faz é retirar dúvidas sobre aquela situação específica ali descrita, disse Moro.
Não existe licença para matar. Eu gostaria que ele me explicasse se não existe aqui licença para matar. Depois, ele fala que o importante é para combater a corrupção. Mas ele não fala como ele vai combater a corrupção policial. A corrupção no judiciário. Como ele vai prender juiz corrupto, como ele vai prender policial corrupto, federal civil corrupto. Isso ele não fala. Só fala de baixo. Né? A base da pirâmide da justiça ele não fala. Ainda mais entra na questão das organizações criminosas. Interessante. Ó, tá escrito. O pacote propõe um endurecimento na relação da lei com as organizações criminosas. Curiosamente, o projeto lista organizações criminosas pelos nomes PCC, CV, FDN, TCP, ADA. As milícias também estão incluídas no texto. Pelo amor de Deus, se a milícia está incluída no texto, ele deveria ter feito uma lei para poder combater os maus policiais e proteger os bons policiais. Eu não sou expert em direito, nem advogado eu sou. Eu também estou fazendo uma análise. Para escrever o que ele escreveu aqui, eu escrevo. Eu falo mesmo, eu escrevo melhor. Pega-se o juiz primeiro. Cadeia. 30 anos. Qualquer agente da lei que transgredir a regra, 30 anos de cadeia. Arranca-lhe o uniforme. É aí que começa. Qualquer político que seja sendo investigado, trava o salário, trava os seus bens até o fim do processo. É por aí que começa a caminhar, por cima. Não é arregaçando embaixo, não. Porque, na verdade, isso aqui já tem uma proteção aos seus amiguinhos e ao próprio filho do presidente e à esposa do presidente. Meu não. Caixa 2. Vamos lá. Passa a ser um crime específico na lei. Segundo a proposta de Moro, arrecadar, receber, manter, movimentar bens ou serviços em contabilidade paralela à legislação eleitoral. A pena prevista é de 2 a 5 anos, aumentando em caso de agente público. Lojas de carro, loteamento, igrejas. Vamos ver mais o que. Vários tipos de negócios nas empresas, no comércio. Se lava dinheiro em tudo quanto é lugar no Brasil. Se lava dinheiro em tudo quanto é lugar no Brasil. A Receita Federal sabe muito bem disso. O COAF está aí. Ele sabe aonde rola as maracutaia. Para o tipo de empresa é usada para lavar dinheiro. Tem empresa que não entra uma vírgula, não entra uma pessoa dentro. E tem lucro de milhões, mas eles lavam o dinheiro dos caras. Essa lei do Caixa 2 aqui é balela. É balela. Mais poder para a Receita Federal, mais poder para a Polícia Federal e que esses policiais honestos, que sabem muito bem da onde está a mutreta, que dê liberdade para esses caras varrer. Segue político, você vai matar a charada. Pega aí o deputado mineiro aí, ó, pelo PSL do Bolsonaro, que é ministro do turismo. Ele usou 4 laranjinhas, como Queiroz usou. 4 laranjinhas. Colocou eles como candidato e surrupiou o dinheiro. O que é isso? Cadeia nele. Tinha que meter ele na cadeia na hora. Os outros ministros estão sendo investigados, tinha que estar tudo fora do governo. O discurso é uma mentira. Ninguém aqui quer justiça. Quer justiça para pobre. A justiça é usada como um poder para manter esses camaradas no poder. Você sufoca o pobre embaixo, tá entendendo? E alivia por rico em cima. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o setor de segurança. Eu estou falando a maneira que eu penso. Vamos lá. Caixa 2, né? Pena mais duras. Moro também propõe que criminosos reincidentes sejam condenados a cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Caixa 2. O Aécio Neves está aí, Sarney,
Anastasia, milhões de políticos por aí, vários ministros, vários senadores, vários prefeitos, vários empresários. Não pega, isso é mentira. Porque há dispositivo na nossa Constituição que vai fazer com que isso aqui vire balela. A não ser que seja aquele pé de chinelo que não tem um bom advogado para poder lutar lá. E lembrando, o habeas corpus é de graça. Você pode escrever com o seu próprio punho. O habeas corpus você pode escrever com o seu próprio punho. Lembre-se disso. Então aqui ele fala que o caixa 2 tem que ser combatido. Ó, vamos lá. O mesmo valerá para os crimes contra a administração pública, como peculato e corrupção, com exceção aos casos em que o valor desviado for considerado pequeno. Ou então eu entro na prefeitura, lá roubo R$10, 20, 30, 50, 100, 500. O que é esse valor pequeno? Quer dizer, eu estou falando que o Mores colocou no projeto dele. O que é esse valor pequeno? Roubo é roubo. R$1, R$1 é roubo. Roubou do erário público. Não existe roubo pequeno. Eu estou falando que quem escreveu isso aqui foi o Sérgio Moro e seus 5, 6, 10 patetas. Essa é a cabeça de um juiz que hoje é ministro, que tem raiva de um homem que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que estava de férias em Portugal, correu para poder não deixar o homem sair. E que em abril ele vai sair. Esse é o ministro da nossa justiça, com doutorado em Harvard, não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. O brasileiro adora isso. O brasileiro adora isso. Nós temos as melhores faculdades aí de direito. Nós temos que entender da nossa Constituição. O cara vai estudar lá, faz um cursinho vagabundo lá fora, depois volta aí com o diploma da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Holanda, tirando onda. Então tem que entender a nossa lei, da nossa Constituição. Então, se você rouba, você fala com o Moro assim, roubo, só peguei, porra, 1 milhãozinho, cara. Para com isso. Poxa, eu vou até voltar lá. Até gostei. Nossa, que coisa legal. Com exceção aos casos em que o valor desviado for considerado pequeno. O que é esse valor pequeno? Qual é o limite? Finito, infinito. Não existe valor pequeno, roubo é roubo. Acabou. Se ele não sabe disso, o Jair na Lata está falando para ele, o roubo é roubo. Fazer o quê? Então, pra você ver, cabeça de um ministro, moralista. Então, agora caberá ao Congresso analisar e aprovar as leis. A Câmara deverá criar uma comissão especial para analisar as propostas. Fonte. Porque eu não trabalho com mito, eu trabalho com a verdade. O dia, terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. Jornal O Dia. Entendeu? Tá aí. Entendeu? Então, gente, é que a gente fala isso aí. Não tem jeito. A justiça é classista partidária. Agora vamos a mais nua e crua realidade. A bancada do boi da bala da Bíblia Centrão tem vários políticos que têm empresa, é sócio de empresa de segurança no Brasil. Essas empresas estão ganhando bilhões. Essas empresas não têm interesse nenhum, mas nenhum, que a violência no Brasil se cesse. Isso é tudo balela. As leis é cheio de dispositivo. O rico, ele sai numa boa, enquanto o bandido de bermuda, que eu gosto de colocar muito bem, bandido de bermuda e bandido de terno. O bandido de bermuda se ferra, é julgado no camburão, enquanto o bandido de terno, ele chega com os melhores advogados e não é preso. Esses políticos empresários do setor de segurança ganham bilhões. Faz uma análise, qual o interesse deles em acabar com a violência no Brasil? Nenhuma! Quanto mais morte, quanto mais assassinato, melhor. O setor de carro blindado, que o outro lá, o próprio Bolsonaro, gastou um dinheirão nosso do erário público para pegar os carros blindados.
Essas firmas também têm seus interesses lá na bancada da bala. Bancada da Bíblia que vota junto para armar o povo. Então, tá tudo uma zona. Tá tudo uma bagunça. E quem fala a verdade é criticado. Ninguém dessa turma tem endereço de combater a corrupção. Se você quer combater a corrupção, prende primeiro os juízes bandidos. Prenda os agentes da lei. Os agentes da lei que são corruptos. Não tem negócio de salário, não. O pobre trabalha para R$ 998. Sem a gente trabalha até por menos. Eles estão querendo ainda nem pagar 998, quer pagar 700, R$ 800. Com essa reforma da Previdência. O pobre que tem que ter vergonha na bomba da cara. Parar de ter inveja do outro. Aprender a administrar o seu dinheiro. Aprender a comprar aquilo que pode, não aquilo que não pode. Pega essa classe média hipócrita que está aí choramingando, dentro de casa chorando que não tem dinheiro nem para pagar o condomínio. Eles foram na rua de amarelo por raiva, por ódio. Por ver o negro na universidade, ver o negro ganhando dinheiro, ver o branco pobre também na universidade, vendo o branco pobre ascendendo socialmente. Eles não gostam, eles têm pavor. Não gosta, tem pavor. Vai meter o pau no marxismo. Marx já dizia, numa parafrase, o avanço dos empresários sobre a natureza. Marx sempre falou da luta de classe. E o que nós estamos tendo hoje, luta de classe, gente? O Brasil é dividido em várias classes. A realidade dói. Por isso que uns camaradas igual esses aí que não tem cultura, vem lá do chafurdado da política do Rio de Janeiro e prega uma moral imunda e que em um mês, tudo desaba. Aqueles que defendiam ele estão com vergonha hoje. Estão em silêncio na rua. Olha pro canto, passa na banca, olha, não fala nada, se omitem. Você não acha um que votou nele, um. E desejo toda a saúde pro mundo, pro Bolsonaro, porque nem pro nosso inimigo a gente deve desejar morte. Ele tem que viver, ver o filho dele ser preso, ver a mulher dele ser presa e ver o Lula ser eleito presidente do Brasil na próxima eleição. Isso é a melhor coisa que tem, gente. Você paga vivendo, você não paga com a morte. A morte é um alento, é um descanso. Então, como a gente acabamos de explicar aqui, o senhor Sérgio Moro deveria se ater. Não perder tempo com balela. Porque tudo, esse pacotão anticrime, na verdade, não é um pacotão furado. Que qualquer jurista de racionalidade vai descer o pau nisso. Agora, a mídia que eles comandam vão bajular e vão ver que não vai adiantar nada. O símbolo do moralismo é você ver Sarney, Temer, Marum, o grandíssimo senhor Aécio Neves, cuspindo, rebolando na cara dessa podridão da justiça brasileira todinha. Se eu falhar, eu tô preso. Se eu errar, eu tô preso. A mídia acaba comigo. Várias pessoas do meu meio vai ser os primeiros a falar, é bandido. Mas se é um rico, grande, branco, forte, queimado de praia, pode fazer o que quiser que não dá nada. Assim é o Brasil. Uma periferia abarrotada de negro e de pobre, branco, que tem poder no voto. Viu um país crescer de 2010 até 2013. Não soube, pelo menos uma grande maioria, não soube pegar isso. E nós estamos aí. Entregue na mão de um governo de extrema direita, que nem paradigma tem. O Senado é entregue para o DEM, antiga Arena. A Câmara também é entregado para o DEM, antiga Arena. Tudo parte de um grande plano. E tem que manter o Lula preso, porque ele solto, ele é um perigo para esses caras tudo. Porque ele ensaca qualquer um. Ele preso, ele está fazendo um verdadeiro burburinho aqui fora. No mais, para terminar, uma boa noite para todo mundo.
vamos lendo, vamos nos atendo. Temos que questionar, sim, todos os atos. E questionando, como os grandes filósofos gregos diziam, a arte do saber, amor à sabedoria. Temos que questionar para não sermos enganados. Todos aqueles que foram enganados hoje sabem, estão com vergonha. Mas só que nós estamos aí na luta. Um bom dia, porque já está de madrugada. Já aí na lata.